Mas eu tinha uma outra amiga, tenho-a, amiga de infância, que quando eu entrei para o Espiritismo, ela mudou-se para o Rio de Janeiro, com seus pais. Ficamos muitos anos sem nos encontrar. Um belo dia, caminhando por uma das ruas do Rio, pela Avenida Rio Branco, eis que ao encontro, já noiva para se casar, uma moça linda, e nos abraçamos, nos emocionamos, e ela disse: minha mãe vai ficar feliz de saber que eu encontrei você. Eu faço aniversário tal dia, vai jantar comigo, Raul. Minha mãe, meu pai, todo mundo quer lhe ver. Eu digo: eu vou fazer força e irei. É um amor querido que eu tinha naquela amizade. E no dia aprazado, na noite aprazada, lá eu estava em sua casa. E foi aquela felicidade depois de mais de 12 anos sem que a gente se encontrasse. Bom, o jantar foi maravilhoso, mas enquanto a mãe estava desarrumando a mesa dos salgados para trazer o doce e a gente cortar o bolinho ali na mesa, a minha amiga disse assim: Raul, fiquei sabendo que você é espírita. Eu digo: sou. Eu nunca imaginei que você, tão inteligente, ficasse espírita. Eu digo: porque eu sou inteligente que eu fiquei. Claro que ela não gostou. Mas ela me disse assim: mas eu sou católica. E me cuspiu. E eu falei: eu sou espírita. E aí eu usei essa bilabial e também cuspi. E rimos-nos. Quebramos aquele momento inicial. E eu disse para ela assim: por que você está preocupado? Porque eu não sei como é que você consegue acreditar em espíritos. Eu digo: do mesmo jeito que você acredita. Eu não acredito em espírito. E ela se benzeu. Eu não acredito em espírito, Raul. Acredita sim. Não acredito não. Eu deixei ela refrescar. Eu estava ganhando. E eu perguntei assim: qual é o santo ou a santa da sua fé? Ela respirou profundamente e me disse: eu sou devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu lhe perguntei a queima-roupa: e onde é que ela mora? Raul, no céu. Eu digo: é a alma. Porque no céu não vai ninguém com corpo material. Paulo de Tarso diz que a gente vive na terra com um corpo corruptível e vai para o reino dos céus num corpo incorruptível. Então Santa Teresinha é a alma do outro mundo, querida. Todos os santos do altar católico já morreram. Eles só foram canonizados ou beatificados depois que morreram. Então, se você acredita em Santa Teresinha do Menino Jesus, você acredita no Espírito Teresinha de Lisieux. A partir daí, você acredita em espírito. Raul, mas eu digo: a única diferença é que você chama de santa, nós chamamos de Teresinha. Mas às vezes chamamos de santo também. A gente fala Francisco de Assis ou São Francisco, não temos nenhum problema, porque essa denominação santo foi criada por Paulo. Paulo é que chamava os irmãos das igrejas que ele fundava de santo. Leiamos as cartas de Paulo e ele escreverá assim: saudações aos santos da igreja de Corinto, fraternidade aos santos da igreja de Éfeso. Ele chamava os irmãos de santo. Nós não chamamos de irmãos. Paulo chamava um ao outro de santo. E a igreja romana usou isto para chamar os seus beatos e aquelas criaturas que caíam nas graças do Papa, porque é o Papa que santifica. Então, todos os santos são irmãos espirituais nossos. Alguns desses espíritos foram nobres na terra, foram dignos na terra, outros não foram não. Há muitos santos nos altares que ainda estão nos umbrais, porque essa questão de canonização é política, não tem nada a ver com a lei de Deus. Não é Deus que diz aquele é santo, é um ser humano como nós que se arroga o direito de santificar outro ser humano e de excomungar outro ser humano. E fui falando, e ela me ouvindo, e ora ela balançava a cabeça, aí se dava conta que estava balançando a cabeça, endurecia a cabeça.
E eu disse assim: eu vou continuar a conversa, que a minha amiga está muito desinformada. Eu digo: deixa eu lhe dizer, minha querida, em fevereiro, 16 de fevereiro de 1886, no noroeste da França, uma jovem, uma adolescente, com as primas, estavam passeando por um planalto, numa montanha, e quando iam atravessar um ribeiro, ela resolveu tirar as sandálias para não molhar, mas ela sofria de asma, e ouviu uma voz que lhe disse: não tirasse as sandálias. Quando ela olha para a direção de onde vinha a voz, era uma gruta de pedras, e ela viu uma Madonna, uma jovem senhora, que disse para ela: eu sou Maria, a mãe de Jesus. As primas não viam nada, e ela contava para as primas o que estava vendo e ouvindo. E aquela senhora, vista pela jovem, lhe disse: amanhã, nesse mesmo horário, venha até aqui com o pároco da cidade. Eu preciso lhe falar. E a moça foi até o pároco, contou o que tinha visto. No dia seguinte estava o pároco e mais a cidade inteira, porque a coisa se espalhou. E a menina ouvia o que a senhora dizia e transmitia ao sacerdote, que a aceitou. E a virgem teria dito: no dia tal, gostaria que você voltasse aqui com o pároco, com o bispo regional. E no dia aprazado lá estava o bispo, o pároco e a jovem. E aquele ser espiritual ia dizendo as coisas que só a menina ouvia. E o bispo admitiu, e o bispo aceitou. E a partir daquela data, porque foram várias aparições em data diferente, de fevereiro de 1886 até julho do mesmo ano, foram várias as aparições. E o bispo do departamento de Lourdes criou o culto a Maria ali, a Nossa Senhora dali, Nossa Senhora de Lourdes, graças a uma vidência de Bernadette Soubirous, que quando cresceu se tornou enfermeira, e quando morreu a igreja beatificou, depois canonizou, e hoje nós a conhecemos como Santa Bernadette Soubirous. Então é um culto mariano baseado numa vidência. Nem o padre viu, nem o bispo viu, nem ninguém mais viu. E jamais alguém questionou se aquela jovem estava blefando, se Bernadette estava inventando. Mas se você quiser saber mais, corria o ano de 1917, Primeira Grande Guerra Mundial. A igreja esvaziara, as pessoas estavam apavoradas, até que surgiu a notícia de que à beira de uma estrada que liga a cidade do Porto até as regiões de Santarém, em Portugal, num lugarejo chamado de Cova da Iria, no departamento de Fátima, 3 crianças que pastoreavam teriam visto sobre uma azinheira, uma árvore típica daquela região de Portugal, uma virgem que lhes teria dito: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E segundo se acredita, essa entidade teria deixado 3 segredos com as crianças. As crianças eram analfabetas, porque elas eram pastoras, filhos de pastores analfabetos, em 1917 em Portugal. E ninguém explica como é que aquelas 3 crianças anotaram ou guardaram os recados que até hoje são segredo para a humanidade, pelo menos o último deles. Jamais ninguém se perguntou se aquelas crianças viram mesmo, ou se alguém colocou em sua boca
para poder chamar o povo de volta para a igreja que estava esvaziada. Ninguém jamais questionou, e surgiu em Portugal o maior culto mariano do mundo, o culto a Nossa Senhora dali, Nossa Senhora de Fátima, graças a uma suposta vidência mediúnica. A mesma coisa com a Virgem de Guadalupe no México, a mesma coisa com outras virgens que se espalham pelo mundo católico. Jamais alguém se perguntou se aquilo foi visto mesmo, mas se o espírita falar que viu o espírito, o povo deseja a prova científica. E como é que você vai dar prova científica de um fato espiritual? Deste modo, acredite, minha amiga, por que é que eu sou espírita? Eu creio nos espíritos com essa lucidez com que o espiritismo me ensinou a crer. Não saio pondo a mão nos espíritos, nas imagens, nos santos. Nós cremos em espírito e verdade. Buscamos melhorar a nossa vida de dentro para fora, para fazer jus a essa assistência espiritual superior. Daí então, você entende por que eu sou espírita? Ah, Raul, eu não sabia disso. Eu digo, pois é, as pessoas julgam-nos mal porque desconhecem aquilo em que de fato a gente acredita. Se eu lhe der um livro, perguntei a ela, você leria? Ah, se você me der, eu leio. E eu mandei para ela, depois cheguei na minha casa, mandei-lhe o livro dos Espíritos. E um livro de Chico Xavier chamado Jesus no Lar. Ela se apaixonou. Hoje, a minha amiga é espírita, frequenta o grupo André Luiz no Rio de Janeiro, e quando eu a encontro, eu pergunto assim, você acredita em espírito? Ai, Raul, ela é mais espírita do que Allan Kardec. Então nós ficamos vendo quanta gente perde um tempo enorme na vida por ignorar essas coisas, por desconhecer essas coisas, por não saber que não foi o espiritismo que inventou os espíritos, foram os espíritos que inventaram o espiritismo. Não foram os médiuns que criaram os espíritos, foram os espíritos que criaram os médiuns.